Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é vícios e para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe duas excelentes profissionais. A Raquel Takahashi, que é formada em medicina pela USP São Paulo, especialista em psiquiatria pelo IPQ da USP e médica assistente da Enfermaria de Controle de Impulsos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Raquel, obrigado pela sua participação. Obrigada, Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui. Show de bola. E Thalita de Santi, que é formada em medicina pela Santa Casa de São Paulo, especialista em psiquiatria pelo IPQ da USP e supervisora do Programa da Mulher Dependente Química do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Thalita, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Show. Bom, meninas, a gente sabe que a recompensa é uma das forças mais poderosas e primitivas que regem o comportamento humano, né? A gente costuma repetir o que nos causa prazer e evitar o que nos causa sofrimento. O problema é que quanto mais a gente experimenta uma mesma recompensa, parece que ela começa a perder o efeito, né? O nosso cérebro ele se adapta, a gente cria tolerância e cada vez a gente precisa de mais e mais estímulo para ter a mesma sensação. Até que chega um momento em que a gente não consegue mais viver sem essa experiência. E aí é onde entra a dependência em si. E vale deixar claro que isso não é um problema de força de vontade ou até mesmo de falta de caráter, né? Na verdade, dependência é uma doença que reprograma o nosso sistema de recompensa, que acaba distorcendo o nosso senso de controle e trazendo, na verdade, tornando o prazer praticamente uma prisão. E o mais triste nisso tudo é que, enquanto milhões de pessoas sofrem de forma silenciosa lutando contra a dependência, uma minoria lucra, e lucra alto, na verdade, com a desgraça alheia, produzindo conteúdo e até mesmo produtos com a única intenção de nos tornar cada vez mais presos nesse ciclo. E até por isso a intenção hoje é realmente ir direto ao ponto e trazer para o pessoal de casa o que a gente realmente sabe sobre a formação dos vícios, sobre por que é tão difícil sair deles e também como é que a gente consegue fugir dessas armadilhas criadas pela indústria do prazer. Então, se você aí de casa desconfia que algum comportamento saiu do seu controle ou conhece alguém que luta contra a dependência, fica ligado que esse episódio é para você. Bom, começando então nosso papo, eu já queria falar um pouco sobre o próprio comportamento em si, né? Quando é que uma pessoa começa a notar que o comportamento deixou de ser algo normal e pode ter se tornado algo patológico? Acho que é importante falar assim, o comportamento patológico é quando ele começa a invadir todas as áreas da sua vida. Então, é aquilo que você disse, no começo pode ser, né, uma busca pelo prazer inicialmente, mas depois você vai se tornando, o termo que você usou foi ótimo, é como se você tivesse uma prisão. Né? E isso vai começando a impactar outras áreas da sua vida. Então, você acaba perdendo a sua liberdade e tendo prejuízos sociais, na família, no trabalho, amorosos. Então, você começa a minar outras áreas da sua vida e não vira só um prazer ou alguma coisa recreativa. Né? Sim, é quando a substância, o comportamento fica central na vida da pessoa, né? Então, é bem isso que a Rachel falou, né? O quanto que o aspecto central desse comportamento passa a dominar todo o resto da vida. E é interessante, né? Quando a gente fala sobre transtornos mentais como um todo, existe uma dificuldade muito grande porque muitas das coisas que a gente tem, por exemplo, transtorno da ansiedade, a própria depressão, são muitas vezes uma exacerbação, até mesmo uma ausência de algumas sensações ou sentimentos normais do ser humano, né? Então, talvez a tristeza em si, a própria ansiedade, a própria busca pelo prazer, a recompensa, que é algo que até molda o nosso comportamento ao longo do tempo, né? Se a gente for pensar até seres mais primitivos do que nós, os cachorros, sei lá, a gente acaba dando uma recompensa para que ele entenda, né? Para que ele crie um hábito e comece a se comportar da maneira que a gente quer. E a gente costuma falar bastante aqui, a gente recebeu várias pessoas falando sobre transtorno mental, de que quando a gente tem um prejuízo da vida da pessoa por conta daquele sentimento, ou quando aquilo começa a atrapalhar em outros aspectos da vida dela e ela para de ser produtiva e tudo mais, é quando a gente realmente acha que alguma coisa está acontecendo de errado, né? Mas se a gente for falar, por exemplo, da própria construção, na verdade, da base neurobiológica do vício, né, que a gente sabe que não é uma palavra tão boa, dependência é melhor, mas como é que funciona isso? Como que a dependência ela é criada no nosso cérebro? O que acontece? Então, pensar que a gente tem o nosso sistema de recompensa no cérebro, né? Fica lá perto do núcleo accumbens, enfim. É uma área específica do cérebro que é o sistema de recompensa, que é onde o seu cérebro é ativado quando você faz alguma coisa prazerosa.
Sim. inicialmente inocente e bom. Mas algumas substâncias têm maior potencial adictivo, alguns comportamentos também a gente vai falar. Tem um momento que essa área começa a ficar muito hiperativada. E aí acontece uma dissociação do que a gente fala do querer e do dever, né? Então, a pessoa no começo ela quer ter prazer, mas depois acaba acontecendo uma dissociação e essa área fica muito ativada. Uhum. E aí a pessoa fica refém disso. Ela tem que ficar toda hora como se fosse nutrindo esse sistema de recompensa que ficou independente lá. Perfeito. Então, a base neurobiológica seria mais essa parte do sistema de recompensa que fica muito ativado. E aí, cada vez você vai precisando, né? Você vai começar a ter os sintomas, né? Então, você vai precisando... Você começa a ficar com intolerância, então precisa de cada vez estímulos maiores. Se você não tem o estímulo, você vai ter uma abstinência que vai ser por sintomas físicos e psíquicos também. Então, mas, enfim, a base neurobiológica é esse sistema de recompensa, principalmente. Tem outras bases. Então, tem a parte do córtex pré-frontal, que aí, com o uso de substância, vai tendo cada vez um prejuízo maior no pré-frontal também. Então, que é a parte de tomada de decisão. Então, assim, começa com o sistema de recompensa, mas depois tem vai tendo uma mudança neurobiológica mesmo do nosso cérebro, né? Perfeito. Se for falar assim, bem em neurobiologia. E isso eu acho importante que a Rachel trouxe do córtex pré-frontal, porque é bem a parte que a gente decide, escolhe, e as coisas... É a tomada de decisão que a gente faz, né? E o quanto que está prejudicada em pessoas que têm transtorno por uso de substâncias ou outros comportamentos de adição, assim. Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa base neurobiológica, sobre as alterações que a gente tem na pessoa, que eu acho que faço até um paralelo com a própria obesidade, né? Que existe um estigma muito grande em relação a isso, de que às vezes é só falta de força de vontade da pessoa ou um problema no caráter especificamente. Não, a gente sabe que existem, sim, explicações diretas que fazem com que a pessoa não apenas tenda mais dificuldade de poder melhorar, ou até mesmo quando ela melhora, ela tenha a tendência a voltar a fazer aquele comportamento ou ganhar peso ao longo do tempo, porque ele teve, sim, mudanças estruturais, mudanças, talvez, até de neurotransmissores. E a gente fala muito sobre dopamina hoje em dia, né? Que está relacionada ali também com a parte de recompensa e tudo mais. Existe alguma alteração também na dopamina no paciente com dependência? Existe, mas assim, não é também tudo isso que falam a dopamina. Existe, né, uma alteração. A dopamina, então, é um dos neurotransmissores do nosso cérebro, mas é o que vai vir logo antes do grande boom da recompensa, que no final vai ser uma recompensa que já não vai ser mais tão boa. Né? A recompensa, eu digo, não é uma coisa boa. A recompensa é a droga nesse sentido do sistema de recompensa. Tá? Exato. Então, a dopamina é o que vai vir logo antes. E depois vai vir eu tenho um professor que fala o gostoso, que é a parte que tem uma liberação até de uma coisa mais de opioides, enfim. Então, no começo tem isso, da dopamina, que é esse pico. E aí você fica bem assim, aí vem a parte do sistema de recompensa que tem receptores de opioide. Perfeito. Né? É interessante Então a gente tem. falar sobre isso, né? Porque muitas vezes alguns termos eles acabam ficando um pouco batidos ou muito utilizados, até mesmo simplificando o conhecimento. E às vezes a pessoa se confunde um pouco, não? Ele deixa de ter o valor que realmente ele tem. Sim. E tem muito essa relação, talvez, da antecipação da recompensa em si, né? Perfeito. Vem o pico da dopamina e depois vai vir a recompensa. Então, a gente consegue, muitas vezes, até ver isso. Ou até mesmo aquela queda importante, se ela tem o pico, espera ter e depois não tem a recompensa, né? Que tem muita relação também com a construção dos hábitos em si, né? Tem vários livros que mostram a parte mais psicológica, talvez, da formação do hábito, mas existe também uma parte muito relacionada à neurobiologia como um todo. E a gente falou, por exemplo, sobre vícios e dependências, na verdade, em comportamentos e no uso de substâncias, né? Existe alguma diferença na formação da dependência quando é por um comportamento ou por uso de uma substância? Olha, pensando a nível neurobiológico, é bem semelhante, né? O que acontece no cérebro, no sistema de recompensa. Toda dependência, toda alteração no sentido de vício tem uma alteração neurobiológica do circuito da recompensa, né? Mas o que a gente vê muitas vezes, né? A substância, usar uma substância ou ter um vício em algum comportamento
ambos são complexos, mas quando está associado ao comportamento, fica ainda mais complexo, né? Porque não é algo que é proibido, não é algo que a gente tem um objeto ali que é a substância, mas o comportamento está inserido no dia a dia da pessoa, na rotina, e vira um hábito, e o quanto que esse hábito vai invadindo a própria vida dessa pessoa, né? Então, a gente vai falar dos comportamentos de jogos, né? Dos comportamentos alimentares, né? A compulsão alimentar, que seja. Mas o quanto isso vai dominando o dia a dia dessa pessoa. E não é uma substância em si, né? Sim. É todo um padrão complexo de comportamento. Influencia talvez até no próprio tratamento em si, né? Que muitas vezes a substância ela pode ser evitada em si. O comportamento é muito mais complexo, precisa de toda uma readequação da própria pessoa nesse processo. Mas a gente fala muito aqui sobre, talvez, predisposição genética para algumas condições. E a gente sabe que, ao longo dos últimos anos, a ciência evoluiu bastante. A gente sabe que, sim, a maior parte dos transtornos mentais tem alguma parte de hereditariedade nisso. Falando especificamente sobre a dependência, existe algo que faz com que uma pessoa tenha maior tendência a desenvolver uma dependência? Existe alguma correlação, por exemplo, genética nisso? Sim, existe uma predisposição genética. Então, alguns estudos até mostram que essa predisposição chega de 40% a 60%. Então, é alta, né, a prevalência, a correlação de histórico familiar de transtorno por uso de substâncias ou de alguma dependência comportamental e a pessoa vir a desenvolver. Mas a gente sabe que também é um tema complexo, né? Então, a gente tem os fatores genéticos associados e também a gente tem o ambiente que pode reforçar esse comportamento ou reforçar esse vício, a dependência da substância, ou mitigar, né? Diminuir. Então, tem, sim, um perfil genético, uma história familiar, mas tem todos os fatores psicológicos, sociais, do ambiente associados. Perfeito. E até tem um pouco do que a gente fala sobre epigenética, a gente já citou algumas vezes aqui, né? Que é que a predisposição genética, ela não necessariamente é ali uma outorga de que a pessoa vai ter a condição, né? Ela, logicamente, tem uma chance maior de desenvolvê-la, mas o ambiente, muitas vezes, o próprio comportamento que ela tem pode moldar esses genes e fazer com que ela não expresse isso ao longo do tempo. Mas é lógico que, talvez, evoluindo ao longo do tempo, a gente consiga realmente identificar genes que tenham uma correlação muito grande. E nessas pessoas em específico, a gente fala, olha, tem que tomar mais cuidado. Até mesmo a pessoa que tem história familiar, né? Se ela tem história familiar já de adição por, sei lá, substância ou algum comportamento, ela precisa se policiar mais porque existe uma chance aumentada dela desenvolver. Acho que isso é importante, né? Muita gente, às vezes, considera isso como quase que uma sina, né? Poxa, meu pai teve, minha mãe teve, eu vou ter. Não é bem assim que funciona, né? Isso, não é assim mesmo. E até pensando no tratamento, né? O quanto que a gente tem um ambiente que suporta a pessoa que tem uma predisposição genética ou que já tem um vício ou uma dependência. O ambiente pode ser um fator importante para ela largar ou para se tratar mesmo, né? Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, já pensando no tratamento, mas não entrando especificamente nele, né? Talvez na própria dificuldade de uma pessoa que tem uma dependência tratá-la e, na verdade, entender se existe uma possibilidade, por exemplo, de ser uma cura dessa dependência ou se essa pessoa apenas controla. A gente pode falar que é uma doença crônica em si, a pessoa vai sempre lutar contra isso, ou é uma característica mais aguda que no tratamento a pessoa já está praticamente curada depois? Sim, é um transtorno crônico que a gente fala, então o tratamento existe, a gente tem muita dificuldade de falar em cura na psiquiatria, né? Quais as definições de cura, mas sim, existe remissão de alguns sintomas, por exemplo, da fissura, da vontade da pessoa usar, ou mesmo dos sintomas relacionados à abstinência. Então, a pessoa passa com o tratamento, diminuir os sintomas relacionados a essa dependência e também ganhar uma vida, né? A vida começa a ficar mais plural, o repertório, o trabalho, relações, e tudo isso faz com que a pessoa consiga, não diria que curar, mas consiga viver a vida mais estável e distante da dependência. Cura é uma palavra muito difícil. Sim. Né? É um termo aí, cura, assim... O que acontece é realmente, né? Crônico. Então, acho que a gente não usa muito essa palavra, né? Esse termo, essa ideia, assim. Até porque vai fazer parte de todo o histórico da história de vida da pessoa, enfim.
E a pessoa vai ter a gente chama, né, um transtorno por uso de substância, mas aí vai estar em remissão. Mas para sempre vai ter que ter muita atenção, muito cuidado e tratar. Né? Perfeito. E acho que é muito importante as pessoas terem ciência disso, até no próprio paralelo que a gente já fez com a obesidade, porque muitas vezes a pessoa tende a acreditar que, não, tudo bem, eu estou tratado, eu consegui atingir a cura, eu não preciso mais me preocupar com isso. E muitas vezes é nesse momento em que a gente acaba tendo a recorrência, a pessoa volta a utilizar a substância ou começa a procurar talvez um outro tipo de substância ou comportamento para tentar equilibrar a vida ou trazer mais recompensa. E quando ela tem a consciência de que aquilo é um transtorno crônico, em que ela vai ter que sempre lutar contra ele, acho que fica mais fácil até mesmo da pessoa começar a fazer um tratamento mais efetivo, né? Conseguir entrar em remissão durante mais tempo. Mas é muito importante que elas entendam essa parte da cronicidade, não é alguma coisa aguda. E existem, por exemplo, comportamentos ou substâncias que têm um potencial maior de causar adição, por exemplo, através de um uso muito mais pontual, a pessoa já desenvolver dependência. Como é que funciona um pouco essa dosagem? Bom, existe algumas substâncias, sim, que têm um potencial maior, que são algumas substâncias que são mais fortes, sim, existe. Mas que a gente vai ver, assim, que é tudo muito complexo, então tem todos os fatores, tem os fatores genéticos, então, assim, a gente vai ver, assim, para uma pessoa que não tem, uma pessoa usou crack, depende muito da parte genética também. É tão complexo, é tão complexo, que não dá para falar, não, se você usou crack uma vez, você vai ficar dependente, ou não, se eu não tenho genética, eu não vou, se usar crack, tudo bem. Não, é muito complexo, é muito. Né? Tem várias camadas, até do que a pessoa está passando naquele momento, do histórico de infância da pessoa. Então, é uma coisa tão complexa, que eu acho que é muito difícil a gente conseguir responder isso, sabe? Mas comportamentos e substâncias adictivas têm esse risco, né, de causar dependência, isso sim. Complementando isso que a Rachel trouxe, com um exemplo, assim, né? Então, muito se fala sobre o crack. Sim. Mas é muito diferente uma pessoa que usa o crack, por exemplo, sem ter um trabalho, morando na rua, de repente, em situação de rua. É muito diferente de uma pessoa que tem uma experimentação, de repente, com esse suporte de trabalho, de família. Então, todas essas condições, por mais que o crack, que a gente fala bastante, seja uma substância potencialmente, né, de alta potência para a dependência, depende muito dos fatores associados à vida dessa pessoa, né? Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tipo de informação, de conteúdo, porque muitas vezes, quando a gente olha o que é vinculado sobre saúde na mídia geral, costuma ser um conhecimento muito superficial e talvez até simplista, muitas vezes até para facilitar o entendimento da pessoa que não é profissional da saúde, não está no dia a dia. Mas o grande problema é que muitas vezes esse pensamento simplista faz com que a gente tenha, na verdade, conhecimentos errados, né? Definições erradas em relação a alguma coisa. Então, essa condição de que, essa droga aqui, ela se usar uma vez, vai virar adito, né? Vai ter a dependência nela.Essa aqui até que não, ela é mais leve, se você pode usar mais algumas vezes. E às vezes vai ter pessoas que vão responder de forma diferente ao mesmo estímulo. Né? Então, vou ter uma pessoa que vai usar crack uma vez e vai se tornar dependente, eu vou ter pessoa que vai usar talvez 3, 4 vezes e não vai se tornar dependente. Que vai depender não só da própria pessoa em si, mas até do próprio ambiente em que ela está inserida, né? Se aquilo ali faz mais parte. E é importante o pessoal saber isso, porque acho que na medicina como um todo, hoje, principalmente quando a gente tenta vincular uma informação, essa tentativa de ser muito simplista causa confusão na cabeça das pessoas, né? E muitas vezes a gente acaba ali interpretando dados de forma errada, generalizando coisas que, na verdade, são muito específicas. Então, é importante trazer esse conhecimento um pouco mais amplo, um pouco mais profundo até, mas de forma mais fácil para o pessoal também conseguir entender. A gente falou aqui um pouco sobre vícios como um todo, né? Dependências como um todo. Eu acho que vale a pena a gente entrar em algumas partes mais específicas, né? Talvez um dos assuntos mais relevantes hoje na mídia seja realmente a dependência por apostas, né? Principalmente as partes de apostas online, que vieram com muita força no nosso país, já existiam até há muito tempo,
A aposta faz parte do comportamento humano há muito tempo, né? Mas talvez ele tenha sido potencializado até pela própria tecnologia que foi associada, se tornou muito mais, talvez, prazeroso e fácil a gente conseguir fazer isso. E quando a gente fala sobre as apostas, por exemplo, a gente tem dados do ano passado, né, que são um pouco mais fidedignos, de que entre janeiro e agosto, mais ou menos, os brasileiros gastaram mais de 20 bilhões de reais em apostas online, né? E muitos jovens hoje em dia têm gastado uma boa parte dos seus salários nesse tipo de atividade que a gente sabe muito bem que não vai dar certo. A chance de dar errado é muito maior do que dar certo. O que a gente pode falar sobre o vício de apostas em si? É realmente o grande problema dessa nova geração? Sim. O vício em apostas a gente chama de transtorno do jogo, né? Sim. Então, inclusive, tem uma doença, né? Tá nos nossos manuais, transtorno do jogo. Então, realmente, entra na parte de dependências. Então, a gente tem uma bíblia nossa, que é o nosso DSM, que é o manual com as doenças. E lá tá, nas transtornos por uso e nas dependências, agora, já há um tempo, né? Tem o transtorno do jogo. Então, realmente, não é uma coisa que já vem sendo estudada há um tempo, né? Então, é um problema muito grande, porque agora está muito mais disponível. Então, escalonou muito, realmente. Então, a gente tem no celular... Putz, toda hora eu recebo um SMS, alguma coisa do Tigrinho, sabe? Então, vou assistir um negócio na televisão, um jogo. Você não consegue assistir um jogo. Tá lá, bet, blá, 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 tudo. Praticamente todos os clubes hoje em dia brasileiros de futebol são patrocinados por bets, né? Sim. Sim. É muito. É muito, 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 muito. Muita propaganda. Então, isso acaba potencializando demais, né? E aí, a pessoa que, né, tem um transtorno do jogo ou já tem uma predisposição, realmente, quando vem essas propagandas, isso estimula muito. Então, tá escalonando, tá totalmente fora de controle, né? Bolsa Família indo para bets, tá... E até, né, do que a gente estava falando do circuito de recompensa, só da pessoa ver uma propaganda, isso já pode ativar o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico mesmo, que a gente trouxe aqui. Então, quanto que, para além de ser reforçado, é incentivado, né, esses jogos. A gente tem hoje, por exemplo, pessoas que são influentes, vamos dizer assim, nas redes sociais, que usam patrocínio ou fazem patrocínio desse tipo de atividade, que no final das contas a gente sabe muito bem que não vai trazer um benefício para a pessoa, né? A chance dela ganhar é muito menor. Se a gente tem tanta informação sendo divulgada, tanta propaganda, é porque é um negócio lucrativo. E se ele é lucrativo é porque as pessoas perdem, né? O pessoal precisa entender isso. E quando é que a pessoa começa a perceber que, olha, isso aqui já deixou de ser uma diversão e realmente pode estar se tornando um transtorno do jogo, por exemplo? É muito difícil, né, para a pessoa perceber, mas acho que às vezes ela vai ficando mais isolada, vai saindo menos com amigos, a família vai percebendo, ou os próximos vão percebendo que ela está um pouco diferente, as coisas às vezes fica escondido por muito tempo, né? Isso é o transtorno do jogo, muitas vezes transtorno do jogo, ou até às vezes entra naquela parte de trade, aí, né, tem toda uma ramificação isso. As pessoas deixam escondido e a pessoa vai ficando esquisita. Às vezes a família percebe, especialmente, né, acho que mais homens, às vezes tem mais esse perfil que a família às vezes percebe antes do que o próprio paciente busca ajuda. Muitas vezes, não sempre. Mas acho que quando começa a ter dívida, daí já tá bem grave, mas aí acho que quando você vê que você tá lá, mas você tá focado no jogo, aquilo, né? É difícil de perceber que a sua liberdade você não tá mais com tanta liberdade, é muito difícil, né? Que você tá intrincado lá no meio de tudo. Mas é muito mais fácil a gente de fora olhar e ver, não, realmente, aquela pessoa já estava isolado, já estava com dívida, estava escondendo algumas coisas. Então, a gente já começa a perceber que, na verdade, ela procurou a gente já muito grave, mas lá atrás já tinha sinais, né? Perfeito. E uma coisa que você falou que é interessante, que, né, envolve muito dinheiro. E uma das características do transtorno do jogo, olha como sei lá, amoral, cruel, enfim. Uma das características do transtorno do jogo é o paciente ter uma distorção cognitiva, que ele vai querer
reganhar aquilo que ele potencialmente perdeu. Então, é uma Sim. coisa muito... O negócio vai escalonando. Então, eu perdi R$1.000. Mas aí você tem uma distorção que você vai conseguir ganhar esses R$1.000 e fazer mais 2.000. Mas isso não existe, né? Não tem, não tem almoço grátis. Não existe, não existe. Exato. O pessoal precisa entender que existe uma indústria por trás disso, que a única intenção dela é realmente produzir conteúdo, criar produtos para manter você nessa prisão, porque quanto mais tempo você estiver lá dentro, maior a chance de você perder. Até pode ser que você chegue lá, jogue a primeira vez e ganhe algo. E até mesmo é mais comum que isso aconteça para até dar um reforço positivo naquela sensação. Mas, no final das contas, quem vai ganhar é sempre a casa. Sim. Faz parte, na verdade, sempre fez isso, cassino, entre outras coisas. Então, a pessoa precisa tomar realmente cuidado. Então, se você de casa conhece alguém, por exemplo, que tem tido problemas com apostas, tem tido algum problema com algum tipo de dependência e tem achado esse conteúdo relevante, por favor, se inscreva no nosso canal para não apenas acompanhar nossas conversas, não perder os outros episódios, mas também fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas e talvez a gente consiga controlar esse mal que tem assolado a nossa sociedade. Bom, falando agora sobre outro tipo de dependência, que talvez seja algo mais recente, né? A gente queria falar sobre as redes sociais em si, né? Talvez as redes sociais tenham sido um grande advento, facilitaram muito a comunicação entre as pessoas, mas o que a gente vê cada vez mais, principalmente nos mais jovens, mas também naquelas pessoas um pouco mais velhas, que não tinham esse acesso quando jovens, né, e hoje em dia conseguem, é uma mudança na próprio comportamento ou na própria convivência das pessoas, de que a gente deixa de ter o convívio pessoal para ter mais o convívio eletrônico, né, virtual. E muitas vezes você conversa durante um grande tempo com uma pessoa e nunca a viu ou nunca a conheceu pessoalmente. Qual que é o grande problema que a gente tem no uso dessas tecnologias? Existe mesmo uma dependência em rede social? E quando que a pessoa pode começar a perceber que está começando a ser demais? Existe sim, né, a dependência em redes sociais. Então, de novo, é quando o uso passa a ser também excessivo, mas que a pessoa deixa de fazer as coisas que ela deveria estar fazendo e passa a ficar envolto e não consegue ficar distante. Então, o que a gente vê muito em adolescentes, né, é quando a gente tira eles da rede social, eles ficam irritados, brigam, não querem mais fazer as coisas que seja da escola. Então, existe sim uma dependência que tem a ver com a mesma circuitaria que a gente conversou antes e que também tem assolado principalmente os adolescentes, infância e adolescência, né? Então, e tem crescido, aumentado cada vez mais. Existe algum componente, por exemplo, de fragilidade no indivíduo mais jovem, talvez até por desenvolvimento neurocognitivo, que facilita, por exemplo, que ele tenha uma chance de desenvolver dependência? Lembrando que o cérebro de uma criança, de um adolescente, está em formação, né? Então, sim, tem uma fragilidade pela própria estrutura, pela própria fase de vida, né? O quanto que o córtex pré-frontal, aquele que a gente falou de tomada de decisão, ele é o último a se desenvolver, né? Então, muitas vezes, os pais, os responsáveis, quem são parte do córtex pré-frontal e de tomada de decisão. Então, sim, quando existe um cérebro em formação, ele tende a ter mais riscos, ser mais vulnerável, né? Então, infância e adolescência é, sim, um período mais vulnerável para a dependência. Perfeito. E a gente percebe que até existem algumas ferramentas que talvez ajudem a perceber que aquilo está se tornando um pouco mais... Tá fugindo da realidade, né? Talvez o tempo de uso que a gente consegue observar, talvez no próprio celular, hoje em dia, mostra, né? Hoje é bem comum você pegar uma pessoa que passa uma boa parte do dia dela, talvez 1/3 do dia dela, utilizando o celular para redes sociais. E talvez, lógico, muita gente trabalha com isso também, né? Ou trabalha no meio eletrônico. Isso acaba também dificultando, a pessoa tem mais acesso, ela começa a se envolver mais naquilo e fica mais difícil também entender se, puxa, é por conta do trabalho, é por conta do pessoal, e talvez esse comprometimento mesmo da função. E quando a gente tira, a pessoa começa a sentir que talvez seja um pouco ali da abstinência, né, que a gente pode dizer, sejam fatores que chamam a atenção, né?
Sim, sim. São bem esses fatores, assim. Então, o quanto que a pessoa não consegue ficar sem. E também eu gosto de falar, eu ouvi uma vez que é como se você estivesse na rua, numa rua desconhecida. Você não sabe o que vai chegar, né? Então, para a infância e adolescência é ainda mais difícil estar no acesso, e principalmente livre acesso às redes sociais, né? Como se você estivesse na rua, assim, né? Exato. Então... Além da dificuldade de poder causar uma dependência, existe uma dificuldade muito grande de controle, né, do que é consumido. E aí, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso, aí, acaba limitando o acesso ao celular, e aí a pessoa já tem considera aquilo como proibido, e o proibido é sempre um pouco mais interessante, né, algo que chama a atenção da gente. E essa cria uma dificuldade muito grande para os próprios pais, né, talvez... A informação em si, o conhecimento, e tentar passar para o filho. É lógico que quanto mais jovem, mais difícil é a pessoa entender, mas mostrar que, olha, existe aqui conteúdo que é bom para você, existe conteúdo que não é bom, vamos tentar limitar um pouco, você vai poder usar, mas vamos usar com mais parcimônia para tentar evitar que isso aconteça mesmo, né? Mas a gente falou talvez ali das crianças, dos adolescentes, e tem um problema que tem acometido bastante também homens, principalmente homens já na meia-idade, um pouco mais velhos, que é o consumo excessivo de pornografia, né? A gente tem pessoas, por exemplo, que hoje em dia têm dificuldades em relacionamento porque não conseguem ou não atingem o prazer, a parte sexual, se tiver com uma pessoa em si, é muito mais com a pornografia. E alguns dados mostram já que praticamente 3% da população adulta usa pornografia de forma não normal, né? Vamos dizer assim, patológica. O que a gente pode falar sobre esse tipo de comportamento? Realmente há uma adição na pornografia? Isso impacta de forma negativa o desempenho da pessoa, as relações dela? Sim, então é possível, sim. E o que acontece, assim, o que a gente vê impacta, porque assim, a pessoa vai ficando, né, com a dependência da pornografia. Então, também existe aquele fenômeno da tolerância, né? Então, às vezes, e aí começa a ficar muito mais grave. Então, antes era um vídeo pornô, aí agora tem que, sei lá, ver 2 vídeos ao mesmo tempo, ou vai mudando até o conteúdo. Então, isso, além de ter essa tolerância, que vai ter, o conteúdo às vezes vai mudando, que é grave, todo o resto que a tolerância, nesse caso, é um pouco diferente, né? No caso da dependência por pornografia. Mas, então, tem a tolerância e tem todo o resto que a gente conversou aqui, da perda de controle, né, você se isolar e tudo mais. Mas, então, nesse caso, a tolerância tem essa peculiaridade, né? Que é para a gente entender um pouco como que funciona. Então, é muito mais um tema muito complexo. Perfeito. Né? Isso pode, por exemplo, influenciar negativamente a própria relação da pessoa com outras, né? Sim. A própria, assim, e, inclusive agora, né? Bom, tem vou desviar só um pouquinho. Sim, não. Mas tem a dependência, né, de pornografia, e tem o chemsex também, que é sexo com substância. E aí, assim, tudo isso a pessoa vai tendo uma tolerância, muda muito a parte, né, do sistema de recompensa. E aí, transar normalmente já não tem mais sentido para a pessoa. Não dá tanto prazer. Não é nem que dá pra... É diferente, dissocia, né? Dissocia muito. Então, hoje em dia a gente também, além, né, do vício em pornografia, o que a gente tem visto aí mais é população, às vezes um pouco, não meia-idade, um pouco mais jovem, mas é o chemsex, que também pode acontecer e que tem chegado pra gente, né? Então, que é sexo com substância e que é bem grave também. Perfeito. Bom, outra coisa talvez que é uma das partes que a gente mais fala aqui, que talvez seja a alimentação, o que a gente tem visto hoje, na verdade, é uma mudança comportamental, inclusive um acesso muito fácil a alimentos extremamente calóricos, alimentos muito ricos em carboidratos, em açúcares. E muita gente fala sobre o vício do açúcar em si, né? Talvez até para poder explicar por que tem tanta obesidade hoje em dia e tudo mais. Quando a gente fala sobre alimentação, existe alguma adição, alguma dependência em relação ao alimento específico? Ou a gente está falando muito mais de transtornos alimentares como um todo? Bom, quando a gente fala do comportamento alimentar, também é outro tema complexo, né? Então, existem alguns estudos que falam que, principalmente alimentos hiperpalatáveis, alimentos ultraprocessados, fast food, junk food, que eles também
ativam a circuitaria de recompensa dopaminérgica e também de sensação de prazer. Então, sim, tem um mecanismo até cerebral parecido, mas que nos nossos, assim, na minha clínica, ou mesmo, né, nos nossos manuais diagnósticos, não existe um transtorno relacionado à dependência em comida até esse momento, sabe? Mas sim, alguns estudos já mostram que principalmente esses alimentos, né, ultraprocessados, têm uma ativação do circuito de recompensa. Perfeito. E é interessante a gente ver, né, que a gente falou um pouco sobre talvez as apostas. Se a gente for falar sobre a propaganda hoje em dia de alimentos, o que a gente mais vê são as propagandas de ultraprocessados, produtos hiperpalatáveis, e principalmente para crianças, né? Talvez até hoje a gente tenha ali alguns avisos específicos nos alimentos, alto em açúcar, alto em gorduras e tudo mais. Só que a indústria, ela funciona realmente tentando fazer com que a gente consuma mais aqueles produtos. Embalagens bonitas. Normalmente, esses produtos costumam ser mais baratos do que uma alimentação mais saudável, né? Ninguém vê aí o pessoal fazendo propaganda na TV de leite in natura, né? O pessoal está fazendo de fast food, de outras coisas. E talvez esse seja um ponto que reforce, porque a comida, muitas vezes, ela é utilizada mais como válvula de escape para a pessoa, né? Porque ela tem essa sensação de prazer, de bem-estar quando você come. E talvez esses produtos em específico tenham muito mais a chance de causar na pessoa uma dependência em si, porque são realmente mais hiperpalatáveis, mais gostosos e ativam de forma mais acentuada a parte da recompensa, né? É diferente, sei lá, a pessoa vai comer um bife passou um dia no trabalho, um trabalho estressante. Não, vou chegar em casa e vou comer um brócolis. Não, a pessoa quer comer o quê? Quer comer um hambúrguer, quer comer um doce ou algo do tipo. E muitas vezes, lógico, isso não apenas pode ser um problema da parte psicológica da pessoa, mas também vai acabar levando a pessoa a ganhar peso, a chegar na obesidade, e aí todos os outros problemas que a obesidade também traz, essa pessoa pode ter. A gente falou sobre várias coisas aqui da parte do vício em si, né? Ou da adição, ou da dependência para alimentos. Qual que é a diferença disso para, por exemplo, os transtornos alimentares? Existem pessoas, por exemplo, que comem mesmo sem ter necessidade, sem ter vontade, e isso torna-se um problema também em relação a peso, ou elas acabam compensando, por exemplo, em transtornos como anorexia, bulimia? Pensando na relação, né, do comportamento alimentar com os transtornos alimentares, então depende muito do transtorno alimentar, né? Então, por exemplo, a bulimia nervosa, que é um transtorno alimentar em que a pessoa tem episódios de compulsão alimentar, dela se sente, então ela come muito, exageradamente, passa mal, tem episódios, e daí vem com um sentimento de culpa, e depois até comportamentos purgativos, que é provocar vômito, ou usar laxantes, por exemplo. Então, a bulimia nervosa tem uma correlação com o comportamento alimentar nesse sentido, né? De comer em excesso, mas não por um vício, mas talvez por uma alteração do comportamento do impulso ali, né? O quanto que ela consegue frear o comportamento alimentar. Já a anorexia nervosa é um pouco diferente, né? Então, tem pessoas com anorexia, geralmente tem mais de uma restrição alimentar, né? De diminuição da ingesta alimentar. Então, não tem relação tanto com dependência e nem com recompensa. Muitas vezes, né, a recompensa e o controle vem pela via do não comer, não se alimentar, restringir a alimentação. Então, é um pouco diferente, sabe? Perfeito. Passando um pouco agora, talvez, para parte em que a população geral já tem mais consciência, ou talvez veja mais exemplos, que é a dependência de substâncias em si, né? E aí eu traria aqui, principalmente, algumas drogas específicas, como a cannabis, o próprio tabaco e o álcool, né? Começando pelo álcool em si, a gente sabe que hoje no mundo, o álcool causa praticamente 2,6 milhões de mortes por ano, associadas direta ou indiretamente a ele. E por ser uma substância que é legalizada, muitas vezes a gente tem uma dificuldade para poder entender se aquele comportamento é um comportamento normal, se ele já passou do ponto. O que a gente sabe hoje sobre o uso do álcool crônico? Ele realmente pode trazer malefícios para a pessoa, como a gente vê? Existe uma dose segura, por exemplo, de álcool, falando na parte de dependência? Olha,
não existe uma dose segura, né, de uso de álcool. Ele sim tem impactos, então, em pessoas que têm uso crônico de álcool, né, o transtorno por uso de álcool, eles desenvolvem, sim, problemas, principalmente cognitivos. Ele passa a ficar com dificuldade mesmo no processamento, em realizar tarefas, fica quase como parecido com um quadro demencial, assim, né? Que a gente chama. Então, o uso crônico de álcool vai também diminuindo o repertório de vida da pessoa. Perfeito. Então, ela passa a ficar mais o que a gente chama de restrita mesmo. Uhum. Então, tem um impacto importante o uso crônico de álcool. Né, e é importante a gente falar porque talvez existe um conhecimento mais popular de que pequenas quantidades de álcool estão relacionados à melhora da saúde. Talvez a saúde mais cardiovascular, né? Aquela taça de vinho depois. O que a gente sabe é que não existe hoje dose segura quando a gente fala de dependência, mas também quando a gente fala sobre saúde em geral. Né? Essa parte não é verdade e o que a gente não quer ser também hipócrita aqui, mas o conselho que a gente tem que dar é beba o menos possível. Sim. Né? Lógico, se você quer beber, tudo bem, é um comportamento seu, mas beba o menos possível, porque com certeza algum problema você vai ter com esse tipo de dependência. E quando a gente fala, talvez, do próprio tabaco em si, né? A gente viu ao longo dos últimos anos uma diminuição importante do número de pessoas que fumam, por conta até mesmo de uma política mais pública, né? Restringindo ali o lugar que a pessoa podia fumar, trazendo fotos atrás do cigarro, tudo isso para talvez coibir ou diminuir a chance da pessoa começar a fumar. Mas a gente viu um movimento bem recente ali, principalmente em jovens, na utilização de outros meios, talvez o vape em si seja o mais comum. Qual que é o grande problema que a gente vê hoje em dia para essas pessoas? O vape ele realmente tem uma chance maior de causar dependência? Como é que funciona? Sim, vape é muito complicado. Mais um tema complexo. Exato. Mas o vape, a nicotina... Primeiro que, né, o vape, vários acessos. Você pode fumar e não vai fazer fumaça, não vai fazer... Vai fazer uma fumaça, mas a fumaça não é fedorenta. Então, o acesso e aonde você pode fumar fica muito mais irrestrito, né? E a nicotina do vape é uma nicotina sintética que é muito mais potente. É muito potente. E, assim, então, de novo, é uma substância extremamente adictiva. E aí, agora, não tem... É tão bom você poder... Né? Antigamente, no shopping tinha cinzeiro nos corredores, restaurante, enfim. E aí, né, as coisas funcionaram, não podia mais fumar no shopping e tal, mas agora, se você tem um vape, não tem problema, né? Então, o vape é um caso complicadíssimo. Existe o problema também, né, que muitas pessoas acabam associando os malefícios do tabagismo a necessariamente o uso do cigarro em si, né? E a gente sabe muito bem que o uso de qualquer substância em combustão pode trazer os malefícios que a gente vê dentro do cigarro. Porque existe uma propaganda, inclusive, quando a gente fala dos mais jovens, de que o vape é mais saudável do que o cigarro, né? E é muito difícil quando a gente fala sobre duas substâncias dizer qual delas é mais saudável. Tudo bem, a gente pode até dizer que a heroína seja mais pesada do que a maconha em si. Tudo bem, é uma substância um pouco mais forte. Agora, tentar falar qual delas é mais saudável é totalmente errado, né? Sim. E o vape tem a combustão de... como se fosse um recipiente que também causa muito dano pulmonar. Só que a gente não tem dados de 40 anos usando vape, que nem a gente tem dados de... quando você vai... Se você fumar 40 anos, a chance de você desenvolver uma neoplasia aumenta em X vezes, né? O vape a gente não tem esse dado. O que a gente sabe a curto prazo e que não é bom a curto prazo. Não, e não dá nem para fazer um estudo como esse, né? Vou pegar aqui, vamos fazer um estudo de intervenção, 50 pessoas fumando vape, 50 não fumando. A gente sabe que é antiético porque, até por analogia, né? Se a gente for pensar no tabagismo como um fator de risco claro para câncer de pulmão, é óbvio que essas pessoas vão ter problemas. E a gente já está vendo esses problemas, na verdade, né? Alterações pulmonares que são muito mais rápidas na utilização do vape do que eram na utilização do tabaco. Porque o vape tem isso, né? É uma coisa que não causa o cheiro, tá mais, talvez, ali influenciado por redes sociais, pelo público jovem.
é bonito usar o vape, né? O vape em si, né? O dispositivo é muitas vezes bonito e tudo mais. Isso faz com que as pessoas fumem mais, elas têm uma carga muito maior do que elas teriam fumando talvez o cigarro, e os danos, logicamente, são mais precoces. Mas ainda vai demorar um tempo para a gente ver o efeito a longo prazo disso na população. Mas outra dica que eu daria, se você fuma vape, pare de fumar nesse momento. E até mesmo se você fumar alguma coisa, pare de fumar, porque não é algo natural. E outra dica é que não é fácil parar de fumar vape. Então, busque ajuda para conseguir parar de fumar o vape. Porque imagina que é muita nicotina. Então, assim como as pessoas buscam ajuda para parar de fumar cigarro, para parar de fumar vape, também busque ajuda, porque é muito difícil. Perfeito. Eu vou utilizar talvez até a própria analogia que a gente fez entre o tabaco e o vape para falar de outra substância, que é a maconha, que, na minha opinião, a gente já falou algumas vezes isso aqui, tem sido muitas vezes ali colocada como a vítima, porque é algo natural, como algo mais saudável de ser consumido, de que a pessoa não vai ter problemas associados ao uso da maconha como um todo. E a gente sabe muito bem que o cannabis está associado não só com esse também mesmo problema pulmonar, né, respiratório, mas também com vários problemas psiquiátricos, principalmente ali surtos psicóticos, entre outras coisas. O que a gente pode colocar sobre o uso da cannabis? E realmente existe essa necessidade da gente colocar os riscos associados ao uso dela? Sim, então eu brinco às vezes que tratar transtorno por uso de maconha é um dos tratamentos mais complexos e difíceis, assim, porque a maconha em algum momento, né, é silenciosa inicialmente, né? É diferente, por exemplo, de usar a cocaína, que os sintomas estão ali, muito à nossa frente, assim. Até porque talvez ela seja uma droga menos ativa, né? No sentido de que a pessoa fica mais tranquila, mais calma, ao contrário, talvez, da cocaína, que a pessoa fica mais acelerada, em que você consegue ver um comportamento alterado muito rápido, né? Sim, sim. Então, tem isso, né? Ela também é uma substância que causa dependência. E dos aspectos principais do uso de cannabis é que, ao longo do tempo, a gente até chama de síndrome amotivacional, que a pessoa vai ficando apática, sem motivação. Muitas vezes o emprego passa a não ser tão mais importante, o trabalho, a vida social, e daí ela passa muito tempo em casa, restrita, se isolando e, nesse sentido, fumando, né? Muitas vezes a maconha. Então, a maconha tem um aspecto de muita gravidade quando se tem o transtorno. E hoje em dia, né, cada vez mais se estuda a cannabis medicinal, mas também se produz um derivado de canabidiol e até THC sintético, que são as drogas muito, muito potentes, K9, Spice, que cada vez usa-se mais a população jovem e que a gente tem tido muitos problemas relacionados a surtos psicóticos, episódios de agitação, com esses derivados de cannabis sintéticos, né? Então, Perfeito. Também é outro alarme, né? Destacar o papel, a importância, na verdade, da pesquisa em relação ao canabidiol, até mesmo THC, para o tratamento de algumas condições. Mas, mais uma vez, é aquela, talvez, simplificação ou a generalização, ou até mesmo um ganho secundário da própria indústria que a gente já vê começando a surgir, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, da venda desse tipo de substância como o tratamento do século, que vai curar qualquer coisa. E muitas vezes isso é porta de entrada para as pessoas, para o mundo da droga como um todo. E muita gente fala assim, mas a maconha ela é só a entrada, ela vai fazer com que a pessoa consuma outras drogas. Tudo bem, isso pode até não acontecer. Mas quando a gente fala da própria tolerância em si, chega um momento em que o que ele usava de maconha não é suficiente, ele vai começar a usar mais, vai ter uma hora que ele não vai conseguir mais usar só a maconha, e ele vai começar a usar outro tipo de droga também para aumentar aquela recompensa. Então, sim, existe um pouco essa situação de que é uma porta de entrada, assim como talvez o próprio tabaco, o próprio álcool sejam, né? Todos eles mudam esse nosso sistema de recompensa e podem acabar levando à dependência. Falando um pouco sobre o diagnóstico em si, né? Como é que o pessoal que acompanha a gente aqui, que talvez esteja se perguntando, poxa, será que esse meu comportamento pode ser algo patológico? Será que o uso dessa substância pode estar passando do limite? Como é que funciona, por exemplo, na primeira consulta com o paciente?
Bom, na primeira consulta, a gente tenta primeiro entender como começou esse uso ou mesmo esse comportamento e o quanto que ele está quase dominando a vida dessa pessoa. Então, é possível ficar sem, né? Tem sofrimento associado quando ele tenta diminuir ou parar. Cada vez ele precisa de doses maiores, né? Que é o que a gente chama de tolerância. Tem sintomas de abstinência, no sentido de ficar muito ansioso quando para de usar, quando para de ter o comportamento. E o que é mais, talvez, importante e grave, tem sofrimento e a pessoa vai restringindo o repertório de atividades. Então, isolamento, deixa de trabalhar, o pensamento é sempre relacionado ao uso ou ao comportamento, ou tentando evitar, ou tentando ir para o comportamento, fazer, usar. Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Então, tem um sofrimento importante do indivíduo, né? E muitas vezes, por exemplo, a pessoa chega com algum familiar. É comum a gente ver isso até em quadros demenciais, né? Alzheimer, inicial, porque a pessoa não percebe, às vezes, que ela tem aquele esquecimento ou que ela está diferente. E o próprio familiar acaba notando. É comum, por exemplo, no primeiro atendimento? Sim, é comum, porque muitas vezes no começo no começo depois a gente vai desenvolvendo isso com o paciente, a crítica sobre o que está acontecendo está prejudicada. Perfeito. Então a crítica sobre toda a situação, porque é aquilo que você falou, da prisão, você fica numa prisão, então você está imerso naquilo e você não tem crítica do quão grave, o quanto você está sofrendo. Né? Então, muitas vezes vem um familiar e é muito importante e bom quando tem a possibilidade de ter um familiar junto ou alguém próximo, porque a pessoa vai precisar dessa ajuda de mais gente, né? Então, sim, porque a crítica, muitas vezes, a crítica da doença tá comprometida. É diferente de uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade e tem crise de pânico, e aí quando ela não tá tendo crise de pânico, ela sabe como que é e não sei o que lá, que ela pode ter, e busca ajuda e fala, eu tenho um problema porque eu tenho crises de pânico. A crítica, no caso da dependência, é um pouco mais complicada. Perfeito. E até isso talvez seja a dificuldade da gente... Porque a pessoa, logicamente, não dorme sem dependência, acorda dependente. Né? É igual o diabetes, por exemplo, a gente fala. Você não dormiu sem diabetes, acordou com diabetes. Existem algumas coisas que chamam a atenção para que a pessoa talvez tenha um transtorno, mas é muito difícil de entender qual que é o limiar, né? E até por isso, talvez, uma das principais dicas que a gente tem é, cara, não inicie um comportamento que pode ser um comportamento de adição, né? De dependência, porque existe a chance de você se tornar e é muito difícil saber até onde você pode ir sem se tornar dependente, né? Sim. Bom, existe algum exame diagnóstico que a gente pode usar nesses pacientes ou acaba sendo muito mais baseado mesmo na conversa médico-paciente? Como é que funciona? Sim, geralmente para diagnosticar um transtorno por uso de alguma substância ou uma dependência em comportamento é através da entrevista clínica, psiquiátrica. Então, geralmente a pessoa precisa estar acompanhada para receber esse diagnóstico, né? E aí, normalmente, tem alguns critérios que ela precisa preencher. Não existe nenhuma escala, por exemplo, algo mais visual que a pessoa precisa que tenha? Ou é muito mais mesmo na conversa e o próprio profissional tentando dosar o quanto aquilo atrapalha a vida da pessoa? É muito mais na conversa. Tem algumas escalas que a gente pode usar, né? Tanto para diagnóstico quanto para segmento. Mas é muito mais a entrevista e o exame psíquico, né? A gente vai percebendo como... Tenta entender um pouco como que está funcionando a psique do paciente e a relação com a droga e com o mundo, né? Então, mas não existe um exame assim, né? Tipo, sei lá, uma glicemia, uma tomografia de crânio, não vai acusá-la, né? Esse é outro grande problema até pela própria percepção da pessoa, né? De que não dá para fazer um exame aqui e ver que minha glicemia está 126, por exemplo. Eu vou ter que muito mais conversar com um profissional até para entender o quanto aquilo está prejudicando a vida da pessoa. Mas, logicamente, vocês como profissionais psiquiatras provavelmente atendem muitos pacientes com comorbidades, né? Com transtornos mentais associados com transtornos de dependência. Existe uma relação, por exemplo, entre o transtorno mental e a chance de desenvolver dependência? Talvez a depressão, o transtorno da ansiedade? Como é que funciona essa relação? Bom, tem sim. A comorbidade é quase a regra. Acho que casos que são só dependência não são tão frequentes, pelo menos na clínica, né, no nosso dia a dia. Então, geralmente, existe a comorbidade. Então, a gente sempre faz a avaliação da dependência ou da queixa principal que trouxe, né, o paciente ou que a família
trouxe o paciente, mas a gente tem que investigar a comorbidade. Transtornos ansiosos, transtornos de humor, depressão, bipolaridade, transtornos de personalidade. Os principais, né, são esses. Mas tem a comorbidade com um outro transtorno mental. É muito... é comum. E é uma relação bidirecional, ou seja, a pessoa com dependência tem mais chance de desenvolver um transtorno mental e a com transtorno mental tem mais chance de desenvolver dependência? Sim, acho que é bidirecional. Ambos são fatores de vulnerabilidade, né? Para desenvolver uma ou outra. E eu faria um adendo aqui, principalmente no gênero feminino, na mulher. Sim. Então, as mulheres são as que chegam geralmente com comorbidades mais graves associadas e uma dependência. Então, isso que a gente vê muito lá no hospital, no ambulatório, o quanto que as mulheres geralmente chegam mais graves e com comorbidades associadas. Muito pelo estigma, elas buscam menos tratamento, elas têm um fator de vulnerabilidade psicossocial maior, né? Perfeito. E falando especificamente da diferença entre os sexos, existe uma predisposição maior, por exemplo, da mulher desenvolver um transtorno de dependência, seja por substância ou por comportamento, ou isso ainda é mais observado talvez em homens que se expõem mais a esse tipo de comportamento ou substância? O que eu diria, assim, é que em homens, e por toda a construção social, é muito mais aceito socialmente. E eles Sim. se apresentam ao tratamento como um transtorno por uso de substâncias. As mulheres, então, tem mais estigma envolvido. E elas chegam menos ao tratamento. Por vergonha, por chegar isolada, não ter um suporte social, não ter uma família que leva. Então, alguns estudos já mostram que as mulheres até têm mais... tem a prevalência em transtorno por uso de substâncias, por exemplo, é maior em mulheres do que em homens. Mas elas chegam menos ao tratamento por conta de toda essa construção que foi feita em relação à dependência, né? Existe alguma relação, por exemplo, da mulher por conta das próprias alterações hormonais que ela tem ao longo do tempo, as variações, seja no ciclo ali de menarqume que ela tem, ou depois da menopausa, de que ela tem uma chance maior de desenvolver a dependência, ou não? É mais mesmo uma coisa mais situacional, relacionada a comportamento em si? O que se sabe, assim, tem os fatores... assim, grandes estudos não demonstraram que tem uma correlação hormonal, mas sim, tem aspectos de momentos do ciclo menstrual em que a pessoa está mais vulnerável, de repente mais irritada e tende a usar substâncias para se anestesiar dessa irritabilidade. Então, existem os fatores hormonais têm um impacto, mas não são eles os principais fatores. Então, é tudo aquilo que a gente conversou, né? O quanto que o contexto associado ao uso de substâncias ou à alteração de comportamento impacta. Perfeito. Quando a gente fala sobre o tratamento da dependência, né, a gente consegue talvez falar de forma um pouco mais simplificada, mais generalizada, como funciona o tratamento, para depois talvez falar de algumas coisas mais específicas. Como é que é o primeiro passo, por exemplo, no tratamento de um paciente com dependência? Bom, acho que o primeiro passo é buscar ajuda, né, de um profissional que trate isso. Essa ajuda costuma ser, inicialmente, né, por um psiquiatra, né, geralmente por onde os pacientes chegam, mas eu sempre falo que o tratamento é em equipe, assim, então, Perfeito. Geralmente a gente encaminha para uma psicoterapia, para organização desse comportamento, e até mesmo, né, eu muitas vezes chamo os familiares para fazer parte desse tratamento, para compartilhar decisões com o paciente também. Então, o segmento, se eu fosse dizer, é um tratamento multidisciplinar e em equipe, né? Sim. Então, o paciente, família, o suporte do paciente, medicamentoso, né? A gente tem a terapia medicamentosa também. E existem outras coisas que a gente coloca para otimizar o tratamento. Então, tem grupos como AA, NA, né, que também podem entrar como uma parte de suporte. Então, a gente vai adicionando recursos aí junto com o tratamento, né? O psiquiatra, a gente vai prescrever a medicação para ajudar, mas a gente também, junto com a equipe, vai coordenar todo esse tratamento maior para o paciente. Perfeito. É até interessante falar sobre outros profissionais de saúde, né, que talvez
façam o atendimento do paciente e muitas vezes acabem ali observando que algo de errado está acontecendo e falar, olha, acho que é interessante talvez procurar uma ajuda um pouco mais específica, conversar com um psiquiatra. É importante até a gente colocar, principalmente na parte de transtornos mentais, outros profissionais, sei lá, às vezes um clínico geral, próprio ginecologista, obstetra no caso da mulher, notar que alguma coisa está acontecendo de errado, incitar a pessoa para tentar procurar ajuda. Olha, parece que isso talvez esteja comprometendo a tua vida, acho que pode ser que esteja te prejudicando. Vamos conversar com um profissional, acho que dá para a gente chegar num tratamento e tentar melhorar a sua vida em relação a isso. A parte da psicoterapia, do acompanhamento a gente falou. E quando é que entra um medicamento no tratamento? Existem, por exemplo, medicamentos específicos para tentar tratar algum tipo de dependência? Ou existem mais medicamentos generalistas, talvez psiquiátricos ou algo do tipo? De medicamento, né? A gente tem alguns medicamentos que a gente usa para tratar dependências em geral. Então, seja dependência de álcool, jogo, cocaína. Então, tem medicamentos para dependência em geral, que são medicamentos que vão agir naquela área do sistema de recompensa. Perfeito. Né? Então, tem alguns medicamentos que são mais específicos para isso. Tem mais estudos para álcool, tem mais estudos, tem estudos para jogo, mas são medicamentos para essa área do sistema de recompensa que está lá ávida, né? Então, tem a naltrexona, o topiramato, são esses os nossos mais utilizados. E aí tem medicamentos, porque quando a pessoa vai buscar o tratamento, por exemplo, se é uma dependência de álcool e ela vai, tá bom, vamos parar você vai entrar em abstinência agora, né? Então você vai parar. E aí a pessoa pode ter uma crise de abstinência e pode ser muito grave. E pode ser grave a ponto de colocar a vida da pessoa em risco, né? Então, e aí tem todo um tratamento medicamentoso para esse momento inicial, esse tratamento agudo. Da primeira semana, dos primeiros 10 dias, né? E aí são outros tipos de medicamentos que a gente coloca para a pessoa conseguir passar por esse período de abstinência. Que pode ser muito grave. E é engraçado até que a gente não chegou a citar aqui, mas existe a dependência também de medicamentos, como um todo, né? Talvez ali benzodiazepínicos a gente tem hoje em dia, drogas do sono, como o Zolpidem. Isso tem crescido muito também na população, né? Como é que a gente consegue, na verdade, tratar esse tipo de transtorno se alguns deles, às vezes, também são utilizados para o tratamento de alguns pacientes? Como é que funciona essa dinâmica? Eu diria também que é mais complexo ainda, então, porque quando a gente pensa em tomar uma medicação é para cuidar, né? E daí a dinâmica e o que acontece do ponto de vista psicológico é ainda mais difícil, assim, de manejar. Mas muitos medicamentos que a gente usa para tratar transtorno por uso de outros medicamentos, a gente faz quase como uma terapia de substituição, assim. Então, a gente substitui essa medicação por uma que fique mais tempo no corpo e que a gente consiga ir desmamando, que a gente fala, ou diminuindo a dose pouco a pouco, sem que a pessoa tenha tantos efeitos de abstinência. Então, a gente tende a trocar a medicação de uso ou de abuso para uma medicação mais segura para essa pessoa. Perfeito. Talvez a importância que a gente já fez aqui alguns comentários sobre isso em outros episódios, mas da pessoa ter o cuidado em relação ao uso do medicamento, sempre com a prescrição médica, sempre com acompanhamento médico, porque, lógico, esses medicamentos eles estão aí aprovados e eles são eficazes quando aplicados da forma correta, né? E muitas vezes a dependência em si ela começa a surgir quando a pessoa ou ela toma por mais tempo do que o necessário ou numa dose superior do que o necessário, ou até mesmo toma sem prescrição médica, porque um vizinho tomou, outra pessoa tomou, ela acaba utilizando a substância e no final das contas se torna dependente e realmente é muito difícil e até perigoso, principalmente no caso dos benzodiazepínicos, uma pessoa parar de uma hora para outra, por essa importância realmente do acompanhamento médico, que ela pode ter ali uma abstinência que pode até mesmo causar a morte dela se ela não for bem assistida. Falando especificamente agora, talvez, de uma outra parte do tratamento, que seja o acompanhamento desses pacientes e talvez até a utilização de grupos de ajuda na parte do controle, principalmente quando a gente está falando sobre substâncias, né? O AA já é algo muito estabelecido, a gente sabe que existem ali critérios muito bem feitos e pensados para tentar facilitar a vida da pessoa. E até quando a gente fala sobre emagrecimento aqui, sobre um objetivo como um todo, a criação de uma comunidade com pessoas que tenham o mesmo interesse que você ou que estão ali na mesma trajetória, facilita com que você chegue nesse objetivo. O quão importante é essa criação da comunidade, a inserção em grupos de ajuda para o tratamento do paciente com dependência? Olha,
É super importante, né, ter, para além da rede de apoio que a gente tenta construir no tratamento, mas também ter pessoas que também têm questões relacionadas à dependência para conversar, para trocar, para dar um suporte. Eu diria que esses grupos de ajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eles dão um contorno para o tratamento e estruturam um pouco o que é longitudinal, ao longo do tempo dessa pessoa. Então, muitas vezes, eles têm pessoas de referência para ligar, se estiverem, né, com sintomas de abstinência, com muita vontade de usar. Então, eu diria que esses grupos, né, de apoio facilitam os momentos mais difíceis do tratamento. Então, dão suporte mesmo. E lá eles vão ter, os pacientes, né, quando vão para os grupos, eles têm contato com uma pessoa que está 10 anos abstêmico, com uma pessoa que recaiu antes de ontem, então vai lembrar que, existe esse risco, né? Então vai refrescar na cabeça, a pessoa às vezes está, sei lá, 3 meses abstêmico. Então, vai ter ele vai conseguir ter uma visão um pouco mais longitudinal até. Ver uma pessoa que recaiu, e trabalhar isso em sua mente, ver uma pessoa que já está há 50 anos abstêmico, ver uma pessoa que não conseguiu ficar abstêmico e está com já 60 anos, e como que é a vida dessa pessoa. Então, tem muitas... É muito rico para o paciente e ajuda muito no tratamento. E uma coisa legal é que existem esses grupos para diversas patologias. Então, existe os jogadores anônimos também, para jogadores, né? Então, você pode ter uma dependência ou algum comportamento, alguma coisa que você acha estranha, esdrúxulo, você pode até procurar, pode ter um grupo de apoio. Né? Talvez esse seja o ponto positivo, talvez, do acesso à informação, da própria tecnologia, que facilitou o acesso a esse tipo de grupo de ajuda, né? E é interessante que eles são importantes não só para a parte da criação da comunidade em si como um todo, mas para o próprio acompanhamento do paciente para saber se ele está conseguindo chegar na meta ou não, né? E até como um suporte em si. Poxa, estou sentindo aqui que talvez esteja entrando em abstinência. Deixa eu ligar para alguém que talvez já tenha passado por isso, sabe melhor como funciona, me direcionar para um profissional que possa me ajudar, profissional de saúde nesse caso. É importante colocar para o pessoal isso. E aí, tá gostando da nossa conversa? Tem alguma dúvida sobre dependência? Conhece alguém que tem passado por isso e quer tirar a sua dúvida? Por favor, coloca aqui no nosso vídeo que vai ser um prazer responder para vocês. Mas, bom, passando talvez aí para um ponto em que a gente já chegou a tocar em alguns momentos, mas falando especificamente sobre a tendência de recaídas ou recorrências nos pacientes com dependência. Por que é tão difícil tratar uma dependência? E é comum, por exemplo, um paciente trocar uma dependência pela outra? Sim, é super comum trocar uma dependência pela outra. Lembrando que são comportamentos ou mesmo o uso de substâncias está relacionado à busca de prazer, né? Então, a gente busca comportamentos por prazer também, né? E usar substâncias por prazer. Então, muitas vezes, até no processo de tratamento, quando a gente consegue a abstinência de uma substância, por exemplo, álcool, daí a pessoa passa a ter um outro comportamento mais de comer, aumenta a ingesta alimentar, né? Num sentido mais de também busca de prazer. Então, existe mesmo quase como uma migração de comportamentos quando a gente fala em dependência, né? Talvez a comida ela seja um desses principais e talvez a obesidade esteja associada talvez a esses processos. Funciona assim? Realmente a pessoa tem uma chance maior de desenvolver obesidade porque ela acaba trocando o vício por uma outra coisa? Olha, desenvolver obesidade eu não diria, né? Porque tem toda a complexidade em relação à obesidade em si, né? Igual o transtorno por uso de substâncias. Mas sim, existe uma correlação entre um comportamento impulsivo, que eu deixo de ter, e passo a ter outro, né? Então, parei de fumar. Daí a pessoa passa a comer mais. Ou passa a jogar mais. E daí isso vai mudando. Ou comprar. Sim. Passa a comprar mais, então, né, você começa a fazer mais compras, então também, uma coisa também existe, às vezes existe um switch, e a gente vê mais em mulheres, mas, enfim, que é então você parou de beber, mas aí você começa a comprar mais, então, ou comer, então realmente, é bem
polimórfico, assim, né? Perfeito. Não tem algo relacionado diretamente com ganho de peso, obesidade, mas é uma das coisas que a pessoa pode desenvolver ao longo do tempo. E que o profissional vai estar acompanhando junto e atento e orientando e alertando o paciente, né? Que realmente, às vezes, você está ingerindo maior... Putz, será que, na verdade, a gente não precisa tratar melhor essa doença crônica, que é a dependência? Então, colocar outras ilhas de sociabilização e prazer na sua vida para você ir povoando mais a sua vida, saindo da vida restrita, como a Thali falou, né? Perfeito. E encaminhando já para o final da nossa conversa, eu queria saber de vocês se existe algo relacionado à própria pessoa que tem dependência, que talvez faça com que ela tenha mais facilidade ou dificuldade para enfrentar essa dependência e chegar, por exemplo, à remissão. Existe algum critério que a gente olhe no momento do início do tratamento e que chame atenção para que talvez aquela pessoa tenha mais chances de entrar em remissão ou tenha mais dificuldade no tratamento? Bom, quando chega um paciente para mim ou no ambulatório mesmo, o que mais a gente tenta entender é: essa pessoa tem comorbidades? Ela tá grave nesse momento? Tem uma gravidade associada? O que dificulta, né? Mas o que eu vejo como aspectos importantes para o tratamento que facilitam um deles é principalmente a rede de suporte. Então, essa pessoa tem um trabalho, essa pessoa tem uma família que pode ajudar em determinados momentos. Essa pessoa tem um repertório de vida, né, fora, para além da substância ou do comportamento em si. Todos esses são fatores que eu vejo de melhor prognóstico, assim, no sentido de talvez seja mais, não fácil, mas mais possível ela ficar sem esse comportamento. Perfeito. Dá para dizer, por exemplo, então, que são muito mais critérios relacionados ao ambiente em que ela está inserida do que necessariamente a uma condição genética ou alguma predisposição que ela mesma tem para poder tratar melhor? Sim. O ambiente faz toda a diferença no tratamento, né? Então, principalmente quando a gente fala de substâncias, talvez, né? Poxa, você tem ali um grupo de amigos, e a gente observa isso até em pessoas que querem emagrecer, querem fazer algum novo hábito. Se você tem um grupo de amigos ali que você está sempre inserido num ambiente em que se consome álcool e tudo mais, logicamente é muito mais difícil que você consiga resistir se você tem aquilo ali o tempo todo na sua frente. Até por isso é importante a pessoa repensar até mesmo relações pessoais. Lógico, não vai deixar de ver os amigos, não vai deixar de ver as pessoas, mas até mesmo a gente vê isso muitas vezes, né? E é um problema que são pessoas, talvez amigos próximos, pessoas da família, que às vezes a pessoa tem um problema com álcool, não foi algo que foi tão visto assim, mas ela sente que aquilo tem limitado ela. E quando ela para de beber ou deixa de usar uma substância, a pessoa fala: poxa, mas que isso? É só uma vez, é só uma hora. Realmente existe uma chance muito maior da pessoa voltar, e até mesmo mais grave, se ela tiver a recorrência. Existe essa parte de que, poxa, eu estou aqui abstêmico há 4, 5 anos. Se eu usar a substância, é um risco bem alto de eu voltar a utilizá-la, voltar a ter dependência? Isso existe? É um risco, sim. A gente tenta deixar esse sistema de recompensa o mais dormente, né, possível. Então, recaídas acontecem, lapsos acontecem, né? Faz parte do transtorno, que é uma doença crônica, mas você está em abstinência e usar uma vez é arriscado, muito arriscado. Perfeito. E é bom a gente trazer isso até para o pessoal entender que a recaída, né, a recorrência como um todo, não é necessariamente uma derrota, né? É uma parte do processo. A gente, como já falou aqui, para obesidade, para outras condições que são doenças crônicas, as recorrências, elas fazem parte do processo de tratamento. E é óbvio, lógico, se a gente conseguir ficar em remissão e permanecer assim para o resto da vida, ótimo, mas a gente vai ter que sempre continuar lutando contra aquele problema ou até mesmo a própria dependência em si. Bom, pessoal, acho que foi um baita papo, né? Muito difícil a gente falar sobre tudo, mas eu acho que a gente conseguiu ali passar por praticamente todos os aspectos da dependência em si. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui, mas antes da gente terminar, eu gosto sempre de pedir uma dica prática de saúde para o pessoal que vem aqui, para que quem nos acompanha de casa consiga já aplicar depois de ver esse episódio para tentar viver mais e ver melhor. O que você pode falar, Thalita, para a gente? Bom, uma dica prática, eu acho que eu pensaria na vida social, o quanto fortalecer uma vida social, né, no sentido de amizades, no sentido de encontros e diversidade nesse sentido também, pode promover a saúde. Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Bom, acho que meu trabalho está
mais disponível em relação ao Promude, que é o ambulatório que eu participo no IPQ, e o Instagram é @promude.ipq. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Viu? Obrigada a vocês, foi um prazer. E o que a gente pode falar, velho? O que você acha? Bom, eu acho que algo importante é o autocuidado. Então, você cuidar de você mesmo, né? E aí, nesse sentido, a parte das relações, que a Thalita falou, e eu penso também na prática de exercício físico, né? Isso é uma coisa que ajuda muito, mesmo que seja só no final de semana, já é alguma coisa, já é uma coisa que ajuda. Então, a prática de exercício físico, ainda mais se você puder juntar exercício físico com amigos, perfeito, né? Mas a prática de exercício físico, mesmo que só de final de semana, já é alguma coisa que pode ajudar muito. Perfeito. Não só na parte de saúde como um todo, cardiovascular, longevidade e tudo mais, mas para a saúde mental, né? Essa convivência com as pessoas, o desafio do próprio exercício físico em si, do esporte como um todo, né? É fundamental para a manutenção da nossa sanidade aí ao longo do tempo, né? E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho, Raquel? Bom, não tem um Instagram profissional, né? Então, eu acho que pode procurar pelo Instagram do IPQ. Perfeito, que é o Instituto de Psiquiatria lá do HC, Instituto né? de Psiquiatria, isso. Tá ótimo. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez, viu? Obrigada, foi um prazer. Obrigada, foi bem legal, foi um prazer. Show de bola. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana vamos trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode aproveitar e se inscrever na nossa newsletter para receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais, continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.